Vamos ver um exemplo. No dia 8 de julho, o enfermeiro passou a visita na enfermaria e avaliou a paciente do leito A. Naquele momento, a paciente estava orientada no tempo e no espaço, ou seja, pontuação número 1. Também não dependia de O2, pontuação número 1. O paciente estava estável, sinais vitais dela controlados, ou seja, o controle era de 8 em 8 horas, pontuação 1. Porém, era uma paciente idosa, sendo acompanhada por sua filha. Essa paciente possuía um dreno torácico do lado direito, ou seja, ela tinha dificuldade para movimentar-se porque ela sentia dor. Então, a movimentação dela era auxiliada pela equipe de enfermagem. Pontuação 3. Essa paciente idosa, ela não deambulava, não se locomovia, nem com uso de cadeira de rodas. Ela era restrita ao leito. A alimentação dela era por boca, com auxílio. A própria acompanhante auxiliava na alimentação dela. Pontuação número 2. Cuidado corporal. O banho dela era realizado no leito pela equipe de enfermagem. Pontuação 4. A eliminação também era no leito. Ela estava usando fralda descartável. Com relação à terapêutica, era EV intermitente. Pontuação 2. Com relação à integridade da pele, como eu estava falando, essa paciente possui um dreno no hemitórax direito. Então, a pontuação era 3. Com relação ao curativo, não estava secretivo pelo local da inserção do dreno. Então, era feita a limpeza uma vez ao dia. E com relação ao tempo de realização desse curativo, ele era um curativo simples. Gastava-se em média entre 5 até no máximo 15 minutos para a realização dele, ou seja, pontuação 2. Somando esse score, o total daria 28 pontos, ou seja, essa paciente é de cuidado de alta dependência da equipe de enfermagem. No dia 9, não houve nenhuma alteração com relação ao estado dela. Porém, no dia 10, observou-se que a paciente estava um pouco mais dispneica, estava com dificuldade de respirar, já precisou levantar a cabeceira dela para auxiliar na respiração e foi colocado um catéter de O2 tipo óculos no nariz dela, tá? A 4 litros por minuto. Essa pontuação que estava no número 1 não dependia de O2, mudou para o número 2, certo? E embaixo, a paciente já começou a ter febre nos sinais vitais, a pressão dela começou a aumentar um pouco, então o controle dos sinais vitais passou de 8 em 8 para de 6 em 6 horas, certo? O curativo dela, ali na inserção do dreno, passou a ter a saída de secreção purulenta. Não estava em grande quantidade, mas não dava para ficar apenas com um curativo ao dia. Então, passou-se a fazer o curativo 2 vezes ao dia, uma vez de manhã e uma vez à tarde. Claro que se fosse necessário, faria mais uma vez, mas no geral, o curativo era feito 2 vezes ao dia. Então, a pontuação de 2 passou a ser 3. No final disto, o score foi de 28 para 31, ou seja, a paciente saiu da complexidade assistencial de alta dependência para um semi-intensivo. Após a visita nas enfermarias, avaliação de cada paciente, classificação deles de acordo com o grau de dependência da equipe de enfermagem, o enfermeiro irá fazer a confecção da escala diária de tarefas da equipe. Só que para isso, ele precisa saber quantas horas de enfermagem são gastas com cada paciente. De acordo com o COFEN, nas 24 horas, um paciente em cuidados mínimos gasta 4 horas do trabalho de enfermagem. O paciente intermediário, 6 horas. Alta dependência, 10, semi-intensivo também, e intensivo, 18 horas. Jogando para a nossa realidade, que é um plantão de 6 horas ou até 12 horas, nós temos que um paciente em cuidado mínimo, ele gasta
1 hora do trabalho de enfermagem. Um paciente em cuidado intermediário, ele gasta 1,5 horas do trabalho de enfermagem. O paciente em alta dependência e semi-intensivo gasta 2,5 horas do trabalho de enfermagem. E o paciente intensivo, de 6 horas daquele plantão, 4,5 horas da equipe de enfermagem serão dedicadas somente àquele paciente intensivo. Se formos jogar para um plantão noturno de 12 horas ou para o final de semana, basta multiplicar por 2. Ou seja, um exemplo, cuidado mínimo, em 6 horas gasta 1 hora e nas 12 horas vai gastar 2 horas do trabalho da equipe de enfermagem. Irei mostrar aqui uma tabela muito bem confeccionada pela doutora Joaceli Pantoja, que trabalha na liderança de enfermagem da Unidade de Clínica Médica do Hospital Universitário João de Barros de Barreto. Aqui nesta tabela, nós podemos observar todas as formas possíveis de confecção de escala diária de tarefas. Na primeira linha, nós vemos que o auxiliar ou o técnico de enfermagem pode cuidar de até 6 pacientes em cuidados mínimos num plantão de 6 horas, porque cada paciente em cuidado mínimo gasta 1 hora de trabalho da equipe de enfermagem. Na segunda linha, nós temos que o auxiliar ou o técnico pode cuidar de 4 pacientes em cuidados mínimos, 4 horas, e ainda um paciente em cuidado intermediário, que é 1,5 horas, totalizando 5,5 horas. 3 pacientes em cuidados mínimos, 3 horas, e 2 pacientes em cuidados intermediários, mais 3 horas, totalizando 6. Ou 4 pacientes em cuidados intermediários, ou 2 pacientes em cuidados intermediários e 1 alta dependência, ou 2 alta dependências e 1 em cuidados mínimos. Até aqui, pode-se assumir o cuidado tanto pelo auxiliar quanto pelo técnico de enfermagem. A partir daqui, onde nós encontramos pacientes semi-intensivos e pacientes em cuidados intensivos, apenas o técnico de enfermagem irá assumir essa escala. Vemos na última linha que o técnico de enfermagem, quando assume um paciente em cuidado intensivo, que já gasta 4,5 horas de um plantão de 6 horas, só poderá assumir mais um paciente em cuidado mínimo ou mais um paciente em cuidado intermediário, somando as 6 horas do plantão. Se formos jogar para um plantão noturno ou para um plantão de final de semana, só fazemos multiplicar essa hora gasta por 2. Estamos chegando ao final da nossa web aula. E para encerrá-la, eu gostaria de fazer um relato de experiência da unidade de internação onde trabalho. No canto superior direito, podemos observar que o paciente do leito 416A foi classificado como cuidados mínimos, ou seja, exige 1 hora do cuidado da equipe de enfermagem, assim como o paciente do leito 416C. O paciente do leito 418A foi classificado como cuidado intermediário, exigindo 1 hora e meia do cuidado da equipe, e assim sucessivamente. O enfermeiro, na hora de confeccionar a escala diária de tarefas, precisa primeiramente saber quais os pacientes foram classificados como semi-intensivo e intensivo, pois essas duas classificações não poderão ser distribuídas para o auxiliar de enfermagem, sendo competência apenas do técnico de enfermagem e do enfermeiro. Eu, particularmente, gosto de iniciar a confecção da escala pelos pacientes que exigem mais horas de trabalho da equipe, ou seja, os pacientes semi-intensivos e pacientes intensivos. Coloquei para o técnico 1 o paciente em cuidados intensivos. Sucessivamente, para os outros técnicos, eu coloco os pacientes de alta dependência, visto que não possui na clínica um paciente semi-intensivo. Então, coloco os pacientes de alta dependência, um para o técnico 2, um para o técnico 3 e um para auxiliar. Para completar a escala do técnico 1, que já possui 4 horas e meia de trabalho
com este paciente intensivo, eu só posso completar com mais um paciente em cuidados mínimos ou mais um paciente em cuidado intermediário. Então, coloquei um paciente em cuidados mínimos. 4 horas e meia do intensivo com 1 hora e meia dos cuidados mínimos. Este técnico está fechando o plantão com 5 horas e meia de trabalho. O técnico 2, onde foi colocado um paciente de alta dependência, 2 horas e meia. 424A, alta dependência, mais 2 horas e meia. E um paciente em cuidados mínimos, 401A, encerra a sua escala aqui com 6 horas de trabalho de enfermagem prestadas aos pacientes. O técnico 3, com um paciente em alta dependência, 402A, um paciente em cuidados intermediários, 418A, e um paciente em cuidados mínimos, totalizando 5 horas. Da mesma forma, auxiliar, aqui está terminando com 5 horas de trabalho. Nos demais dias, eu gosto de seguir uma escala de revezamento. Se o 418C iniciou com o técnico 1, na terça-feira eu vou repassar para o técnico 2 e na quarta-feira para o técnico 3, atentando para não colocar esta escala para o auxiliar de enfermagem, visto que ele não atende paciente semi-intensivo e intensivo. Gosto também de colocar na escala um sublinhado para todos os pacientes que possuem curativos e de destacar com cor amarela todos aqueles pacientes que são banho no leito. Fica mais fácil para serem feitas as escalas diárias de tarefas. Finalizando a nossa aula, irei fazer as considerações finais. Qual é a finalidade da escala? A escala serve para classificar o paciente de acordo com o grau de dependência dele da equipe de enfermagem. Ou seja, se esse paciente é autossuficiente ou depende parcialmente da equipe ou depende totalmente da equipe de enfermagem. A escala deve ser confeccionada diariamente ou diante de uma admissão na unidade de internação hospitalar, ou se necessário. Se o enfermeiro passou a visita e verificou que aquele paciente foi classificado como alta dependência e algumas horas depois, o paciente agravou, sendo reclassificado como semi-intensivo ou intensivo. Essa escala precisa ser revista. E lembrando da inclusão de 3 áreas do cuidado, que são elas: comprometimento tecidual, o curativo e o tempo que gastamos para realizar este curativo. Então, concluindo, a escala diária de tarefas não deve ser feita por aproximação. Exemplo, dar a um profissional de enfermagem os leitos 416A, 416B e 416C. A escala deve ser confeccionada a partir do Sistema de Classificação de Pacientes, ou FUGULIN, por 2 motivos. O primeiro, evitar a sobrecarga de trabalho do profissional de enfermagem, e o segundo, para considerar o grau de dependência do paciente com relação à equipe. Certo? Gostaria de agradecer ao NEP e à doutora Shirley Dourado pela oportunidade. Até mais!